Fala Fiel, final de jogo, Corinthians 0 por cada 0. Mano, devido às proporções que aconteceu no jogo, né? Dos jogadores a menos, dos jogadores se expulsos de forma idiota. Não foi um mau resultado, mas a gente sempre joga, a gente sempre quer a vitória contra esses imundos. Mas jogando em casa, né, mano? Mas, como eu falei, né, mano? Devido às proporções, é sim um ponto a se comemorar. O foda é que a chance mais clara, né? O lance mais clara, assim, de gol dessa partida foi justamente um lance nosso, que infelizmente o Yuri Alberto deu uma de Yuri Alberto e não aproveitou. Mas falando do jogo especificamente, né? O Corinthians foi a campo com o mesmo time que jogou contra a Platense. Foi Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na zaga. No meio de campo tava o Ranielli, André, Bidon, Garro e no ataque Kaique e Yuri Alberto. No primeiro tempo não aconteceu muitas coisas, né? Como eu falei, mano, as expulsões não, para mim são duas expulsões claras, né? Os dois jogadores do Corinthians fez por merecer para ser expulso. Então, nesse quesito, mano, se algum corintiano estiver reclamando dessa expulsão, para mim é idiotice. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer e que a gente tem que sim cobrar e falar, teve um lance ainda no primeiro tempo, logo no começo, que se eu não tiver enganado foi o Flaco Lopes, deu uma cotovelada na cara do jogador do Corinthians, na nossa defesa, e o VAR não chamou, o juiz não viu, ficou aquele bololô. A transmissão, né, eu assisti pela Cazé TV. Mano, a transmissão mal mostrou o lance, mostrou assim um lance com uma câmera ridícula, tipo, longe, então não dava nem pra ver direito. Mas agora, que acabou o jogo, tô comendo esse dia aqui tarde pra caralho, já é quase meia-noite. Eu consegui ver melhor, né? Mostrou que claramente o maluco dá uma cotovelada na cara do jogador do Corinthians. E que não deu nada, mas o VAR não chamou. Cadê o VAR? O VAR não viu esse lance? Foda, né, mano? Mas, basicamente foi isso, né? Primeiro tempo de oportunidades não aconteceu nada. Até que aos 30 minutos, se eu não estiver enganado, o André sofre uma falta. E ele acha por certo fazer igual o Alan fez, né? Não foi igual a do Alan, né, mano? A do Alan ele foi mais escrachado. A do Alan ele realmente ele pega no saque e balança pro jogador do Fluminense. A do André não, mano. Tanto que na hora que mostra o replay, você fala, porra, mano, o moleque deve estar ajeitando ali, deve estar coçando, deve estar, não sei. Mas não tá fazendo igual o Alan fez. Só que o Casé falou, mano, e é verdade. A reação do Alan meio que entrega, mano. A reação do André meio que entrega. Que ele não reclamou, não questionou, simplesmente ele aceitou, deu as costas e saiu fora, mano. Mano, o que que passa na cabeça dos jogadores do Corinthians, mano? Nós estamos em abril. Ixi, eu sei o que passa, né, mano? Nós estamos em abril. Em abril de 2026. E dois jogadores do Corinthians foram expulsos pelo mesmo motivo. Pegar no saque e balançar. Em abril, mano, se não tiver enganado no dia 20, 23, 26, sei lá. Vai ter o lançamento do filme do Michael Jackson. E deve ser isso, mano. Os dois devem ser fã pra caralho do Michael Jackson e tá querendo divulgar esse filme. Porque não é possível, mano. Que jogadores idiota, imbecil, que são expulsos por esse motivo, mano. E tipo assim, mano, como boa parte da torcida do Corinthians falou, mano, o Alan não deveria mais jogar no Corinthians. E sim, essa expulsão reabre o caso do Alan. Por quê? Porque deveria sim servir como exemplo, mano. Porque o André, diferente do Alan, o André é nosso jogador, é nosso ativo, mano. O Alan não, mano. O Alan é jogador emprestado. Então, tipo, mano, devolvi esse cara e mostrar como exemplo, ó. Aqui a gente não aceita esse tipo de situação. Mas é foda, né, mano? É foda. Espero que o Corinthians cobre esse moleque. Alguém tem que chegar lá e dar um. Presta atenção nele, pra ele entender onde ele tá. Porque o André, desde dessa negociação aí, do interesse do Milan, o André parou de jogar bola. O André ele fez uma partida boa na minha opinião, contra o Novo Horizontino e só. Contra o Novo Horizontino, o André ele até fez uma boa partida, até tentou ali jogar e tal, mas nada demais também. Mas só. Depois disso, o moleque sumiu, mano. Sumiu, fez o gol lá contra o Fluminense, mas não jogou nada. E já tá uma perninha do caralho e agora é expulso desse jeito ridículo, infantil, mano. Tem que colocar na cabeça dele que ele tá jogando no Corinthians, mano. Não tá jogando num time pequeno. Ah, a proposta do Milan, eu quero ir pra Europa. Vai pra puta que eu pariu, moleque. Você joga no Corinthians, irmão.
Mas é isso, né? Primeiro tempo não aconteceu nenhuma jogada, nenhum lance assim pra gente tá falando. A gente finaliza o jogo com um jogador a menos e finaliza o primeiro tempo, né, com um jogador a menos. E tem que correr atrás, né, mano? O que a gente espera do segundo tempo é que o time dos porcos vai se impor, vai pra cima, a gente, num contra-ataque ali, consiga achar alguma coisa. No segundo tempo, mano, o Diniz não mexe no time, volta o mesmo time. E o Corinthians até vai pra cima, mano. O Corinthians, a primeira oportunidade do jogo é nossa, né? Logo no começo ali, o Corinthians vai pro ataque, o Kaique corta, chuta, e o Carlos Miguel defende e manda a bola para escanteio. Aí no escanteio não acontece nada demais, a zaga dos caras afasta. Aí logo em seguida tem um lance pros caras, que o mano chuta de fora da área, o Hugo faz uma puta de uma defesa, né? E não acontece muita coisa também, tem um outro lance do Kaique que ele dá uma bagunçada ali pelo lado ali, na defesa dos caras, mas na hora que ele rola a bola pra área, a zaga deles afasta, então não dá perigo. Aí tem outro lance do Gabriel Paulista, mano. O Gabriel Paulista quase faz um gol contra. O Hugo faz uma puta de uma defesa. Salva a gente novamente. E uma coisa que eu esqueci, não, o Matheusão tomou cartão amarelo no final do primeiro tempo. E aí ali uma falta pra gente. Novamente, mano. Uma falta pra gente. O Matheusinho vai lá, se enrosca com o Flaco Lopes e dá um soco na cara dele. E aí é expulso, né? Toma o segundo cartão amarelo. É expulso. Aí depois o VAR chama. O juiz olha lá no VAR e tira o cartão amarelo e dá direto cartão vermelho. E, mano, foi pra cartão vermelho mesmo. O cara agrediu. Você vê lá, ele faz assim na cara do mano, né? Ah, tem cidade, força, não sei o que lá. Mano, foi pra expulsão. Não tem como questionar isso aí. Mateuzinho foi burro, foi um imbecil nesse lance, né, mano? E, cara, uma coisa que mais me tirou do sério nesse lance é o que? As duas expulsões foram falta pra gente, mano. Foram falta pro Corinthians, mano. Foram falta que a gente sofreu e que os nossos jogadores foram expulsos por ser imbecil, mano. Por os dois ter sido imbecil. Puta que o pariu, mano. Na hora que mostra o replay, achei o Gabriel Paulista, mano. Dá um empurrão no outro jogador do Palmeiras lá, que na hora que chama o VAR, eu achei que era pra mostrar esse lance. Eu achei que ia expulsar ou dar cartão pra esse mano do Corinthians aí. Eu falei, puta que o pariu, mano. Os caras tá foda. E é torcer, mano, pra não tomar a goleada, pro time saber se defender. E, mano, torcer pra sair com 0 a 0 ali. E quem sabe o que acontece no final. E aí, mano, tem um lance que é logo depois da expulsão, que é justamente o lance do Alberto, né? Que os caras pegam, rouba a bola do. Se não estiver enganado, é do Felipe Anderson. Os caras roubam a bola dele, vai pro contra-ataque, o Yuri vai sozinho, mano. Sozinho o Yuri. Aí o Kaique tá vindo um pouco de trás, tá vindo um mano do Palmeiras aqui. Só que, mano, o Yuri tá sozinho, parça. O Yuri poderia ter rolado a bola pro Kaique aí, que tava sozinho, mano. Ia fazer o gol. Ou tentar fazer de outro jeito, mas não, mano. O Yuri dá uma de Yuri. Yuri é foda, mano. Eu amo Yuri Alberto. Yuri Alberto é foda, mas tem lances assim que, pelo amor de Deus, né, mano? O que passa na cabeça do Yuri? Aí beleza, mano. Vou também. Perdão, não tempo falando desse lance específico, não. Mas era a chance do jogo, mano. Pensou a gente sair com dois jogadores a menos e consegue ainda sair com uma vitória de 1 a 0. Puta que eu pariu, mano. Era para ser uma vitória épica. Mas infelizmente não foi. E aí depois o Diniz começa a mexer no time, né? Ele faz duas substituições. Não foram as duas de uma vez, mas ele durante o jogo ele tira o Garro, tira o Kaique e coloca o Carrijo e o Lingard. Que pouco fez, né? Acho que o Lingard nem tocou na bola. Mas enfim, né? Aí tem um lance ainda pros caras que é uma falta, acho que é do Andreas Pereira. Ele cobre o Hugo, faz uma defesa e manda pra escanteio. E é isso. É isso. Não aconteceu mais nada depois disso também. Basicamente foi isso. O Palmeiras foi um time bem. Não soube aproveitar a vantagem. O Palmeiras foi um time assim bem apático, ainda bem. O do Palmeiras é um time que treme pro Corinthians e que a gente não aproveita esse tipo de momento, né, mano? A gente, mesmo com dois jogadores a menos, os caras não criou perigo para nossa defesa, os caras não criou oportunidades para poder fazer o gol, os caras simplesmente não jogou. Teve esses 4 lances aí e um ainda foi quase que foi gol contra, né? Então, a gente sai com esse empate, comemora esse empate, né, pela circunstância de estar com os jogadores a menos, mas
É a vida, né, mano? Corinthians que volta a campo agora contra o Santa Fé. Na, acho que é quarta-feira. Se eu não estiver enganado, é quarta-feira esse jogo. Jogo em casa. Então, mano, vamos que vamos. Vamos pra cima. Pelo brasileiro a gente joga contra o Vitória, se eu não estiver enganado, no sábado. É, basicamente é isso, né? Então vamos que vamos. Corinthians não fez uma grande partida, mas teve vontade, mano. Teve vontade, teve raça. Os 9 jogadores que estiveram em campo não desistiram, né? Torcida cantando o tempo inteiro. Torcida, mesmo com dois jogadores a menos, você vê a torcida ali cantando pra caralho, cantando alto, incentivando o time, motivando o time pra buscar essa vitória, mano. Ou pelo menos manter esse empate. Não deixar os caras abaixar o nível ali e acabar tomando um gol. A torcida do Corinthians é diferente. O próprio mano da Casé falou, mano. Torcida do Corinthians, acho que foi o próprio Casé que falou, né, mano? A torcida do Corinthians é diferente, mano. Dois jogadores a menos ali. Ali, claramente, se fosse outro time, já teriam abandonado, teriam ido embora. Mas não, mano, a Fiel é diferente. A Fiel ficou até o fim. A Fiel continua apoiando, continua incentivando, cantando cada vez mais alto. Mas infelizmente o resultado não veio. Mas pelo menos de entrega e vontade o Corinthians voltou a ter, né? O time do Corinthians não tá mais aquele time apático como estava sendo com o Dorival. Ainda é cedo pra gente falar do Diniz. A gente só vai poder ver mesmo o trabalho do Diniz, como eu falei, na minha opinião, só depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo que o Diniz vai ter tempo ali pra treinar o time, mostrar o estilo de jogo dele, né? E vamos ver, né? Vamos ver como que o time vai se comportar nesse período. Tem muitas, mano, nesse período aí de quinta, nessa mês de abril e de maio, mano, tem muitos jogos mesmo. Agora em abril mesmo tem mais 2 jogos da Libertadores, tem o jogo da Copa do Brasil, tem muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, mano, vamos que vamos pra cima. A gente, como eu falei, do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que a gente não vai brigar pelo título, a gente não tem time pra isso, mas a gente também não pode abrir mão porque a gente já tá lá embaixo. A gente já é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e, puta, eu não vi, mas eu acho que a gente tá ou tá empatado com o Cruzeiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, ou tá com um ponto a mais. Tá uma coisa assim. Então, mano, o Corinthians tem que abrir o olho, tem que começar a pontuar quanto antes no Campeonato Brasileiro para ficar tranquilo e poder focar nas Copas, que é onde a gente pode ter mais oportunidades para poder ser campeão, né? Copa do Brasil, Libertadores, a gente, mas pra gente poder sonhar com os títulos da Copa, a gente também não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro e fazer um campeonato ridículo igual no ano passado. E agora, né? Ainda mais agora que a gente tá lá embaixo, mano, se começar a brincar e ficar perdendo ponto besta, mano, vai chegar uma hora que a gente vai estar lá embaixo, vai ter que. Não vai ter como poupar no brasileiro. E aí, como é que faz? Aí vai cair que os caras vão se lesionar mesmo, né? Então, foco no brasileiro, mas. É isso, né, mano? E, mano, como eu falei, né? Agora já quase 1 hora da manhã. Então a gente começa a ver muitas notícias sobre esse jogo, das notícias sobre pós-jogo. A gente viu que deu uma confusão na saída ali do túnel, né? O Palmeiras postou lá que o pessoal do Corinthians agrediu o moleque lá. E aí o Corinthians depois postou que o segurança do Palmeiras agrediu o Gabriel Paulista e o Bidon. Então tem que ver isso aí. Eu vi os lances, pelo menos a imagem que a gente viu a confusão ali, né? Besteira. Mas outra coisa que eu acabei vendo agora aí, que tanto o Corinthians quanto o Palmeiras postou, né, mano, que repudiando um ataque racista que teve contra o Carlos Miguel. Mano, o Carlos Miguel é um cara que não só eu, como boa parte da torcida odeia esse cara por, por atitudes dele, não só de ir pro Palmeiras, por atitudes antes mesmo dele sonhar em ir pro Palmeiras, né? Toda a história do Carlos Miguel de ficar falando lá que queria ser titular, ficou cobrando, fez o Cássio sair fora para ter a oportunidade dele, e quando ele teve a oportunidade dele, ele vai lá, vaza pro time lá da Inglaterra, e depois volta pro nosso maior rival. Dito isso, mano, o Carlos Miguel é um cara muito odiado, com razão, pela torcida do Corinthians, mas isso não dá direito de alguém ser racista com outra pessoa, né, mano? E aí não é nem falando de torcida, né? Falando de torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras.
mano, é de ser humano. Ser humano que é racista é uma pessoa tosca, pessoa que merece apanhar. Mano, se eu tô naquele setor e vejo a pessoa comentando ato racista, irmão, mano, vou nem falar o que a gente tem que fazer com pessoa racista, porque senão é capaz do YouTube derrubar o vídeo. Já não tem visualização, já nem muita gente precisa ver esse vídeo aqui. Ainda vai lá, eu falo besteira aqui, capaz de derrubar o vídeo. Mas enfim, né? Já sabe o que tem que fazer com pessoa racista. E claramente, mano, você vê no vídeo, né? Foi uma torcedora do Corinthians que postou. Foi bem na hora que o Yuri chuta o gol. O Carlos Miguel fala, faz a defesa. E a mulher dá um gritão. O pessoal xinga, pá, pá, pá. Aí você escuta bem alto a mulher xingando ele de macaco. E, mano, pessoa que é racista. O que passa na cabeça dessa pessoa, mano? O que a pessoa vê de diferente assim? Eu sou branco, quando a pessoa que é negra. Mano, você é imbecil. Você é um idiota, você é um animal. Até que eu pariu, né, mano? E pessoa que é racista e torce pro Corinthians, mano, faz nem sentido. Pessoa que torce pro Corinthians é racista, irmão. Pesquisa um pouco sobre a história do seu clube. Sobre a história do clube que você disse que você torce. Porque você tá torcendo pro time errado, irmão. E foi uma mulher que falou, né? Então, né, tá torcendo pro time errado. Que é bom que identifique a pessoa, né? Porque no vídeo que eu vi não dá pra ver quem falou, só dá pra gente escutar. É bom que as câmeras lá que tem na Neoquímica Arena, mano, que identifique quem falou isso e que, mano, essa pessoa seja presa. A gente vê um monte de argentino que vem aqui pro Brasil, faz essas merda aí e é preso. Tomara que essas pessoas aqui do Brasil também sejam presas, mano. E fique, mano, porque não adianta nada. Você vai lá, prende, é amanhã, a pessoa tá solta já. Não adianta de porra nenhuma isso aí não, mano. Que prende que a pessoa fique um bom tempo presa, mano. Na lei lá não fala que é pra ficar 5 anos preso, então fique 5 anos preso pra prender. E é isso, mano. Lamentável essa atitude dessa torcedora. Se diz torcedora do Corinthians, né, mano? Comentei isso aí. E por mais que eu odeie o Carlos Miguel, fica aqui o apoio a ele mediante essa situação. É isso. Comenta a opinião de vocês. Se inscreva no canal. Deixa o like. É nóis, tamo junto. Vai Corinthians.